A título de introdução, eu queria dizer que existem alguns aspectos ligados à questão da epidemiologia na área de saúde que é preciso a gente estar se reportando a eles para entender um pouco melhor a questão da inserção do homem nos programas de saúde. Então eu começaria dizendo que no mundo contemporâneo, principalmente nos países desenvolvidos, nós presenciamos, né, uma questão importante que foi a questão da transição epidemiológica e da transição demográfica. A transição epidemiológica, ela se deve ao fato de que, na medida em que os países desenvolvidos investiram na questão do saneamento básico, na questão das doenças imunopreveníveis, e mesmo a partir da década de 40, com o surgimento dos antibióticos, da penicilina, a gente viu uma queda vertiginosa nas taxas de incidência do grupo de doenças infecciosas. Em detrimento disso, nós nos deparamos com uma elevação muito significativa das doenças crônico-degenerativas, isso devido a uma maior exposição dos indivíduos a fatores de risco para essas doenças. A própria desenvolvimento tecnológico que trouxe, por um lado, conforto para o homem, né, e para os indivíduos, ele, por outro lado, ele fez com que os homens e os indivíduos se tornassem mais ociosos em termos de atividade física, que se deparassem com elementos da natureza que os pusessem mais a risco, a questão da alimentação, às vezes de menor qualidade, e vários fatores que vieram contribuir para a ascensão das doenças crônico-degenerativas. Eu queria de antemão dizer que países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, eles se vê numa situação similar a desses países desenvolvidos, países americanos, do continente americano, países europeus. Em contrapartida, essa questão da transição epidemiológica, nós tivemos uma transição demográfica, explicada pela queda da taxa de mortalidade como consequência de fatores que foram colocados aí, como o caso do surgimento dos quimioterápicos, dos antibióticos, um maior investimento na área de saúde. E, por outro lado, associado a isso, a queda da taxa de natalidade. À medida que as pessoas tiveram maior acesso à informação, aos métodos de planejamento familiar, nós vemos no mundo moderno uma tendência muito grande à queda da taxa de natalidade. Isso foi contribuído também pelo êxodo urbano. A população deixou as áreas rurais, né, e procurou os grandes centros, nas grandes cidades, à procura de melhores oportunidades de emprego, e, em consequência a isso, a gente vai ver que houve toda uma limitação no número de filhos. A família, que era uma família extremamente numerosa, passou a ser uma família com menos integrantes, de modo que isso contribuiu de toda maneira na transição demográfica. Isso tudo acompanhado de um aumento da expectativa de vida, né, que fez com que houvesse mudanças significativas nas nossas pirâmides populacionais. Nós vamos ver isso descrito de forma mais detalhada à frente, de modo que nós temos uma população hoje, em termos de faixa etária, composta com o maior número de pessoas idosas. Não é à toa que os programas de saúde hoje focaram bastante, estão focando bastante a atenção ao idoso, e menos crianças e jovens. Esse gráfico é um gráfico que demonstra a taxa de mortalidade proporcional para o grupo de causas no Brasil, né, numa série histórica que vai de 1930 a 2001, e que demonstra exatamente o que nós comentamos anteriormente. Vocês vejam na faixa azul a representação da taxa de mortalidade por doenças infecciosas, que da década de 30 em diante veio tendo uma queda, né, uma queda significativa, culminando com uma queda mais acentuada na década de 60 e 70, que representou o aumento da tecnologia, né, o aumento de recursos, investimento em hospitais, e, em contrapartida, nós tivemos um aumento da vinda do homem para as cidades, por causa do processo de industrialização, né, quesitos esses que levaram e que passaram a levar a taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, né, doenças ligadas ao aparelho circulatório, coração e seus anexos. Também esse gráfico mostra, nas duas outras curvas, um crescimento também significativo das doenças neoplásicas, dos cânceres, e também das causas externas. A violência no mundo moderno, por exemplo, e a taxa de homicídios
Aqui são dados apresentados pelo nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que também vem reforçar ainda mais o que nós estamos dizendo. A população brasileira, que vinha na década de 90 com uma expectativa de vida ao nascer na ordem de 66 anos, nós vemos que, de acordo com o investimento que vem sendo feito na área de saúde, né, a queda da taxa de mortalidade, da taxa de incidência das doenças infecciosas, isso vem representando uma sobrevida maior da população. De modo que os dados de 2004, que estão aí na primeira linha, mostram que a expectativa de vida da população brasileira nesse ano era da ordem de 71,59 anos. Vocês vão ver dados mais atualizados à frente que demonstram que essa expectativa de vida aumentou. Obviamente que num país de dimensão continental como o nosso, quando a gente estuda isso de forma desagregada, nas grandes regiões, nas regiões mais pobres, em detrimento da população que mora no sul e do sudeste, nós vamos ver que há uma variação muito grande nessa expectativa de vida. Os brasileiros que moram na região sudeste e sul têm uma expectativa de vida maior, né? As pessoas que moram na área rural também têm uma expectativa de vida maior em detrimento daqueles que estão na área urbana, por serem pessoas que estão mais afetas aos fatores de risco das doenças crônicas e também das causas externas. O dado que vem na linha seguinte é a taxa de natalidade. Nós estamos vendo que, embora ela esteja caindo, né, lentamente, mas nós temos uma queda significativa da taxa de natalidade por aqueles motivos já corridos por mim anteriormente, né, que é o acesso à informação, o acesso aos métodos de planejamento familiar, os casais decidindo conjuntamente um número menor de filhos, né? Isso tudo tem levado a uma queda da taxa de natalidade. E também a inserção da mulher no mercado de trabalho. Nós sabemos que a mulher hoje, num número significativo na nossa sociedade, muitas vezes ela é inclusive a única provedora econômica do lar, né? Ela é que sustenta os seus filhos. Então isso também tem feito com que a taxa de natalidade caia na nossa sociedade. A taxa de mortalidade ela tem mantido patamares um pouco uniformes, né? Mas chamando a atenção que, embora esses patamares são uniformes, mas a gente tem uma mudança no perfil das doenças que estão levando ao óbito, né? E a mesma coisa tem acontecido tanto na mortalidade geral como na mortalidade infantil. Vocês vejam que da década de 90 ao ano de 2004, nós tivemos uma queda quase pela metade na taxa de mortalidade infantil. Isso significa o resultado ou a consequência de altos investimentos que o país tem feito, né, na atenção à saúde da criança, desde o momento da concepção, né, através do pré-natal, da assistência ao parto e assistência ao puerpério. E a taxa de fecundidade, como consequência aí também da questão da natalidade, também apresentando uma queda significativa. Esse gráfico ele é extremamente interessante porque ele vem mostrar que a nossa população, embora a gente vá ver mais adiante, que em termos absolutos ela tem apresentado um aumento, um incremento em termos populacionais muito significativo, a distância entre a taxa de mortalidade da população brasileira e a taxa de natalidade, ela tem diminuído. Isso significa que nós estamos tendo menos nascimentos, menos crianças estão nascendo, né? Os óbitos, embora esteja diminuindo, essa distância ela está diminuindo, né? Nós temos tido um gradiente de crescimento natural menor do que aquele das décadas anteriores, né? Como consequência dos fatos que nós já comentamos. Essa figura ela é extremamente ilustrativa, né? Mostrando para a gente as transformações que a nossa pirâmide etária tem sofrido ao longo dos anos. Na década de 80 e 90, né, nós tínhamos uma pirâmide populacional em forma triangular, vamos dizer assim, né, com uma base achatada, significando que nós tínhamos uma população de crianças e de jovens extremamente grande, né, e poucas pessoas chegando ao extrato superior de faixa etária. Os adultos e principalmente as pessoas idosas, né? Com o aumento da expectativa de vida e com a queda da taxa de natalidade, nós temos visto que essa pirâmide está se transformando num balão,
ela está se achatando, de tal ordem que nós temos um número menor de crianças, de jovens, um número significativo de pessoas adultas, né? E também o número de pessoas que estão atingindo as faixas etárias mais elevadas, os idosos, tem aumentado no país por conta exatamente do aumento da expectativa de vida. Aqui uma pirâmide sobreposta, vocês estão vendo que a pirâmide na coloração mais avermelhada se relaciona, a pirâmide azul, ela se relaciona às décadas anteriores e a pirâmide avermelhada às décadas mais atuais, mostrando exatamente o achatamento dessa pirâmide. Nós temos que concentrar nossa atenção nos efeitos que eu havia comentado do mundo capitalista. A sociedade capitalista, o mundo do trabalho, né, o progresso, ele traz alguns benefícios para a sociedade do homem. Né? Nós temos mais facilidade de se comunicar entre a gente, a questão da facilidade de deslocamento das pessoas, seja através dos seus automóveis, ou através da aviação, mas existem problemas de outras naturezas que, se nós não estivermos extremamente vigilantes, vão trazer resultados nefastos para a população. Né? A questão da atividade física. O homem da sociedade rural, ele ia para o trabalho mais cedo, ele caminhava até o seu local de trabalho, ele desempenhava atividades laborativas que exigiam maior dispêndio de energia, e mesmo ele fazendo consumo de carnes com maior teor de gordura, mas como ele queimava mais calorias, né, para o exercício do seu trabalho, havia uma compensação em relação a isso. O homem do mundo moderno, ele se alimenta quantitativamente uma quantidade significativa, mas, por outro lado, ele está se tornando ocioso, ele está exercendo menos atividades, seja atividades laborativas, seja atividades de prática de esportes e de outra natureza. De modo que ele não tem queimado a caloria no gradiente necessário no sentido de fazer essa compensação. Em decorrência disso, vem o sobrepeso, vem a obesidade e outros problemas em consequência dessa questão. Existem vários autores que comentam, né, o que tem ocorrido com a população de homens da nossa sociedade. Eu trouxe dois autores que têm uma fala que nos mostram demais, nos apontam para os desafios que a questão da saúde do homem nos revela. E Gomes de Nascimento coloca numa publicação de 2006 que, de modo geral, os homens não procuram o serviço de saúde para a promoção da saúde e prevenção das doenças, acham que nunca vão adoecer, se sentem imunes às doenças e por isso não se cuidam. Têm medo de descobrirem doenças, né? Disso gerar problema em relação ao mundo do trabalho, né? E a sua atividade laborativa, a sua atividade de provedor da família, não segue adequadamente o tratamento recomendado. Na medida que é prescrito algum tipo de tratamento, medicamentoso ou não, na medida em que ele apresenta melhora, ele se sente curado e passa a não tomar esses medicamentos, e estão mais expostos aos acidentes de trânsito, obviamente, de trabalho, utilizam mais o álcool e outras drogas em maior quantidade e estão mais envolvidos nos processos de violência quando comparados ao grupo de mulheres, as mulheres. Comparando o grupo masculino com o grupo masculino, nós vamos ver que há uma tendência, né, com o passar dos anos, né, a haver em termos proporcionais, né, uma diferenciação grande na população feminina em relação ao masculino, exatamente por conta daquilo que a gente comentava. Os homens estão morrendo mais, eles estão mais expostos a fatores de risco, a causas numa proporção maior à violência, aos acidentes de trânsito, à exposição, de modo que a gente tem, vamos dizer, um superávit maior na população masculina em relação à feminina. E esses estudos de projeção realizados pelo IBGE mostram exatamente isso, né? Nós vamos ver dados relativos ao último censo, 2010, em que a gente tem já uma diferenciação em torno de 2% da população que foi revelada através do censo, de 190 milhões de habitantes,
Mas a tendência natural com o passar dos anos é esse gradiente se aumentar, a diferença, né? Aqui são alguns dados para a gente entender um pouco mais a nossa realidade em termos populacionais. No último censo nós tivemos uma população em torno de 190, quase 191 milhões de habitantes. É bom lembrar que o Brasil é um país de dimensões, né, intercontinentais, com um total de 5.565 municípios. Essa população, em termos proporcionais, é de 48% de homens, 51,08% de mulheres. Dá um diferencial de 2%, né, da população. O que é extremamente significativo quando você se remonta à população total do país. Isso dá algo em torno de 6 a 7 milhões de habitantes. Né? É interessante notar que metade dessa população está na região sudeste, né? E seguida das regiões nordeste, sul, norte e centro-oeste. Só o estado de São Paulo concentra em torno de 1/4 dessa população, né? Minas Gerais está com quase 20 milhões de habitantes. É bom e interessante a gente notar que o estado de São Paulo, em termos de numérico de município, é o segundo estado da federação, né? Perdendo do nosso estado. Nós temos 853 municípios, o que é extremamente desafiador para os nossos gestores, né? Nós temos 3 estados da unidade federativa, que é onde há um menor gradiente de populacional, que é o estado de Roraima, seguido do Amapá e do Acre, né? E vocês vejam que, em termos numéricos de municípios, é uma quantidade praticamente irrisória, né? Quando comparada com outros estados. Obviamente, são municípios que têm uma arrecadação, em termos econômicos, muito menor que as nossas, os investimentos são muito menores e, por razões óbvias, apresentam problemas de estrutura de serviço de saúde muito aquém das suas necessidades. E aqui, aquele dado importante, né, em relação à comparação entre os homens e as mulheres estão vivendo mais, 76,52 anos, quando comparado com os homens, que estão numa ordem de 68,92 anos. Isso dá uma diferença de 7,6 anos a favor das mulheres. Né? A taxa geral de mortalidade, 6,31 por 1.000 habitantes. Né? E é bom que se diga que no nosso país, a cada 3 pessoas que morrem no país, 2 são homens. E quando a gente estratifica isso por faixa etária, a situação se torna ainda mais gritante. Na faixa etária de 20 a 30 anos, que é uma faixa etária, né, extremamente produtiva, e que o homem está no mercado de trabalho, está contribuindo economicamente na sociedade, a cada 5 pessoas que morrem, 4 são homens, apenas uma é mulher. Então isso faz-nos pensar da necessidade de investimentos, de políticas focadas no homem, né? 57,8% das mortes ocorridas no ano de 2005 foram em homens, quase 60% dos óbitos. Né? Nesse momento é bom a gente focar que existem e que se colocam diversos desafios para nós, profissionais de saúde, né? Em termos de uma maior participação ou de maior investimento na saúde do homem pelo serviço de saúde. Isso vai desde a inclusão da participação do homem nas ações de saúde. Nós sabemos que isso representa um desafio enorme para os serviços profissionais de saúde. Porque o homem, por ser, na maioria das vezes, o provedor da família, e o serviço de saúde, principalmente da atenção básica, funcionando em um horário limitado, horário comercial, dificulta a participação do homem, né, no serviço de saúde. Vocês vejam que a atividade de promoção da saúde e prevenção das doenças, dificilmente o indivíduo vai conseguir um atestado médico, né, que justifique a sua ida ao centro de saúde por uma atividade, por exemplo, de participação num grupo operativo, né, atividade dessa natureza. E dificilmente o empregador ou o patrão vai aceitar a sua presença no serviço de saúde para uma atividade dessa ordem. Né? Nós devemos trabalhar pela diminuição da diferença considerável nos indicadores de mortalidade entre homens e mulheres, que nós já comentamos, o reconhecimento das demandas trazidas
pelos homens aos serviços, né? Os urologistas têm referido que na maior parte das vezes os homens têm apresentado demandas da ordem das doenças sexualmente transmissíveis e também problemas da ordem de impotência sexual, né? Vocês vejam que o próprio fato dos trabalhadores da saúde majoritariamente se constituírem, né, em pessoas do sexo feminino é um fator limitante para que o homem se sinta à vontade de estar apresentando essa demanda, essa necessidade de abordagem na área de saúde. Então nós precisamos dotar de serviços de pessoal capacitado, de pessoal que tenha, né, a facilidade de estar abordando esses aspectos em relação ao homem. Outra questão que se apresenta é a necessidade de maior interação entre as necessidades de saúde da população masculina e a organização das práticas de saúde, principalmente na atenção primária. Os serviços de saúde eles estão organizados de tal forma que, na maioria das vezes, eles estão trabalhando intramuros. É preciso a gente desenvolver ações nos locais de trabalho, nos ambientes externos, onde esse homem se encontra, né? Onde a gente possa abordar o elemento masculino. E necessidade também de um certo desempoderamento dos homens. O homem considera, pelo seu papel social, que ele está imune às doenças, né? Que ele não vai adoecer, não vai apresentar necessidades. Ele só procura o serviço de saúde quando ele está adoecendo. E também a questão da masculinidade, né? Que a gente já havia comentado. Eu queria chamar a atenção que o Ministério, a partir do ano de 2009, né, apresenta esse programa da maior importância, e esse cartaz ele é extremamente ilustrativo, porque ele traz aqui uma criança, mostrando que nós devemos cuidar, na verdade, de todas as faixas etárias, né? A criança sadia, o adolescente sadio, o adulto sadio será o idoso de amanhã, o idoso saudável. E essa reportagem que eu trouxe para vocês, publicada no Estado de Minas, de setembro do ano passado, ela é extremamente ilustrativa disso. Numa cidade aqui do interior de Minas, Senhoras de Oliveira, nós temos um relato de um carpinteiro de 84 anos, que é levado ao altar pela mãe, de 104 anos, e se casa, né, depois de uma viuvez, com uma senhora de 91 anos, amiga de infância dele. Então isso é extremamente ilustrativo de que se a gente der condições de saúde aos indivíduos, nas diferentes estratos etários, nós vamos ter uma população saudável, né, cada vez apresentando e demandando necessidades de saúde, né? Aqui também um gráfico mostrando essa ascensão da taxa de mortalidade por câncer de próstata, né, ao longo das décadas. Vocês veem que nós temos uma perspectiva cada vez mais de ascensão desse tipo de câncer. Belo Horizonte, nessa figura, mostrando como uma das capitais onde a gente tem a maior incidência de câncer de próstata. E, aliás, não é só o câncer de próstata. A maioria dos cânceres, a incidência em Minas Gerais, ela se revela, né, em Belo Horizonte como uma das mais elevadas, e já existem estudos que explicam isso. Nós tínhamos fatores físicos, como a própria Serra do Curral aqui, que era uma barreira natural a radiações ionizantes, que era um fator de proteção a essa população, né? E cada vez mais nós estamos tendo uma incidência maior.